Espero que vocês estejam bem. Então, vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje, na nossa aula de geografia, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a aula passada, que a gente falou sobre os meios de transporte. Lembra? Que a gente falou sobre os meios de transporte aéreo, certo? Aquático, terrestre. E nós também falamos sobre um tipo de meio de transporte, né? De um tipo, né, da zona rural. Então, eu quero que vocês observem essas duas imagens, certo? Esses dois meios de transporte, a gente não tem eles, né? A gente não precisa deles na cidade, na área urbana. Então, eles são utilizados na área rural. E esses transportes, gente, eles ajudam muito os agricultores, tá? Então, assim, durante muitos anos, né, o cavalo e o boi, eles foram os principais métodos de meio de transporte, tá? Utilizados pelas pessoas que viviam na zona rural. Na realidade, esses meios, né, eles continuam em uso. Só que, hoje em dia, as pessoas, né, junto com a tecnologia, elas estão aderindo a outros meios de transporte. Então, os meios de transporte, principalmente na zona rural, eles tiveram uma evolução muito grande, né? Então, assim, a evolução, né, dos meios de transporte, ela aconteceu porque precisava de transportes mais resistentes, que durassem mais, né? Que fossem capazes de enfrentar um terreno diferente, não só um terreno plano, né? Estradas rurais que não fossem tão boas. Então, por isso, né, que os transportes eles foram melhorando. Eu quero que vocês observem essas duas fotos, tá? Esse meio de transporte é um trator, certo? Na foto, a gente tem a foto de um trator mais antigo, né? Não é um modelo tão atual. E nessa foto de baixo, a gente já tem a foto de um modelo atual de trator, de um modelo mais tecnológico. Então, eu quero que vocês observem as rodas, olha só a diferença, certo? A parte da gabine, que a gente chama ali, que é onde o motorista fica, tá? Então, hoje em dia, a gente sabe que tem horários para a gente ficar no sol. Só que quem trabalha, né, na lavoura, na agricultura, eles não podem ficar, infelizmente, só nos horários que seria o ideal, no sol, né? Então, às vezes, eles trabalham em horários que o sol está muito forte. Então, ó, tá vendo que os tratores, eles já tem tratores com ar-condicionado. Esse trator de baixo, no caso, é fechado, tá? Por causa do ar, fechado a parte de cima para não pegar sol em quem tá dirigindo, tá? Então, o trator, assim, ele é muito usado na agricultura, certo? Tá? Ele é um tipo de veículo para diversas atividades. Então, assim, para guincho, arado, tá? Ele ajuda, né, a modificar a terra na plantação, certo? Ele também ajuda a cuidar da rotina dos gramados, da manutenção das paisagens, ele ajuda a espalhar os fertilizantes, tá? Então, ele ajuda nessa parte de terreno. E há vários modelos disponíveis no mercado, né? Cada um é mais adequado para a sua tarefa específica, certo? Agora, na página 164, já que a gente relembrou um pouquinho da aula passada, a gente vai falar mais um pouquinho sobre outros assuntos que têm a ver com meio de transporte. Por exemplo, lá na região da Amazônia, certo? Onde a maior parte do transporte é feita pelo rio, vocês sabiam? Então, lá na Amazônia, a maior parte, né, do transporte é feita pelo rio. Então, a locomoção mais utilizada por eles são barcos, canoas, tá? Que servem para levar tanto as pessoas, né, de locais para outros locais, para escolas, né, para o trabalho, para se deslocarem para outro lugar, quanto também para carregar mercadorias, tá? Então, lá na região da Amazônia, o meio de transporte mais utilizado é o barco, certo? Ou canoas. Então, o que acontece? A gente sabe que a mercadoria no nosso país, ela precisa se deslocar, ela precisa ir da zona rural para a cidade, né? Ou de cidades menores para maiores, enfim. E o que acontece? Lá na Amazônia acontece dessa maneira.
Mas no nosso país todo, uma grande parte da mercadoria que chega, né, no supermercado, na farmácia, na padaria, nos açougues, enfim, ela é transportada por caminhões e trens de carga, tá? Então, os caminhões são muito importantes. O que acontece? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma greve de caminhoneiros, né, há um tempo atrás. E prejudicou muito, porque não conseguia chegar a gasolina no posto de gasolina, comida no supermercado, certo? Peças de automóveis, né, nas mecânicas. Então, sem os caminhões, né, prejudica todos os meios, certo? Por exemplo, as apostilas de vocês, não sei se vocês sabem, mas elas vêm lá de São Paulo e elas vêm através de caminhões. Já pensou se acontece uma greve de caminhões? As apostilas de vocês não tem como chegar, certo? Porque os caminhões e os trens de carga, eles são as principais formas, tá, das mercadorias chegarem nos locais, certo? Ó, então aqui, lá na Amazônia, o principal meio de transporte é o fluvial, tá? Então, né, que é pelos rios, então, né, pelos rios em forma de barcos, né, de embarcações. E o transporte menos usado é o rodoviário, lá na região da Amazônia, porque lá tem muitos rios, tá? Então, o mais usado são os barcos e os menos usados são os rodoviários, tá? Agora, na página 165, vamos lá para as atividades. Na número 1, vocês vão ter que dizer ali, né? As pessoas se locomovem de diversos modos, de carro, metrô, ônibus, a pé, bicicleta, charrete, cavalo, né? Etc. Quais deles existem na cidade onde você mora? Então, pensando em São José, né? Florianópolis, na Grande Florianópolis. Qual é o meio de transporte, né? Quais deles existem na nossa cidade? Será que existe cavalo? Existe charrete? Ônibus? Metrô? Então, pensem um pouquinho. Na B, entre eles, quais os que conseguem percorrer grandes distâncias em menor tempo? Ou seja, por exemplo, se a gente tem que ir aqui de São José até lá no centro de Florianópolis, qual deles chega primeiro, será? Será que é o carro? Será que é o metrô? Será que tem metrô? Será que é o ônibus? Será que é a pé? Na C, quais destes meios de transporte não poluem o ar da cidade? Então, assim, todos os meios de transporte, né, que precisam de um combustível, eles poluem o nosso meio ambiente. Eles soltam fumaça, né? Mas tem alguns que não. Será que a gente caminhando, né? Será que a gente vai, né, poluir o ar da cidade? E de bicicleta? Será que a gente vai poluir o ar da cidade? Na 2, quais os problemas que os automóveis podem causar para o meio ambiente? Então, quando eles soltam uma fumaça, eles estão poluindo o meio ambiente. Quais são os problemas que eles causam? E que sugestões você daria para que isso fosse evitado? Ou seja, o que você poderia fazer para que isso fosse evitado? Será que andar com mais transporte público? Andar menos com alguns tipos de transporte? O que você pensa sobre isso? Certo? Então, pense um pouquinho que a gente já vai corrigir, certo? Então, ali a número 1, a A, B e a C eram respostas pessoais, né? A partir da cidade onde você mora. E na 2, os problemas, né, que os automóveis podem causar para o meio ambiente, então eles podem causar muita poluição no ar, tá? Com uma emissão que se chama de dióxido de carbono, que faz muito mal para o nosso planeta Terra, para o nosso ambiente, certo? E aí, que sugestões você daria? Que sugestões vocês deram aí em casa, será? Luiz, Pedro, Miguel, o que vocês pensaram sobre isso, será? Cecília, Ana Luísa, Manu, Larinha. Então, de repente, né, andar mais a pé, fazer as coisas mais de bicicleta, utilizar mais o transporte público, certo? Porque pensa com a prof, se a gente utilizar mais o transporte público, né, a gente não vai estar indo, por exemplo, trabalhar uma pessoa só em um carro ou oferecer mais caronas, né? Então a gente tem algumas possibilidades. E na página 166, na número 3, para você, qual o melhor meio de transporte para circular numa cidade grande? Explique sua resposta. Então, pensando em uma cidade grande, tá? Qual o melhor meio de transporte? Será que é o carro?
o ônibus? Será que é a pé ou de bicicleta? Ou será que é com transporte público? E na Ali, né? E na sua cidade, qual a maneira mais rápida para você ir de um lugar para o outro? Na nossa cidade, infelizmente, não tem metrô, né? Nas grandes cidades, por exemplo, Rio, São Paulo, certo? Eles têm metrô. E aí, o metrô ele é a forma mais rápida, né? Porque ele não pega trânsito, ele vai de um bairro ao outro. Mas aqui, pensando em São José, né, na Grande Florianópolis, qual é o meio de transporte? Será que é o mais rápido para a gente ir de um lugar para o outro? Será que é o carro ou o carro pega muita fila? Será que é a moto? Ou será que é o meio de transporte? Ou a bicicleta? E na B, você já andou de ônibus? Se sim, conte como foi. E se não, né? Aí você vai colocar que não. Depois que passar essa pandemia, né? Depois que passar tudo isso, de repente é uma ótima experiência para a gente estar praticando, certo? Se você não andou de ônibus ainda. Ok? Então, gente, resolvam as atividades com calma e com atenção, tá? Lembrem-se que vocês são muito inteligentes e capazes. Beijinhos da prof e até mais. Beijo, tchau!